Olá, bom dia, segundo ano. Vamos dar início ao nosso segundo horário, né, no nosso dia de hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, hoje é 2 de setembro de 2021. E nesse nosso segundo horário, vamos ter aula de matemática, tá bom? Vou falar para vocês o livro que nós iremos utilizar hoje para realizarmos a atividade. Vai ser no livro Caderno de Atividade do Aluno, o volume 3, tá? Então, vamos lá. O que é que nós iremos trabalhar hoje? Realizar as atividades da página 6 e 7 para a classe e a página 10 e 11 para casa. No de classe, nós iremos dar continuidade à atividade em relação a medir. E nós utilizamos o metro, que são 100 centímetros, o centímetro, que é menos de 100, né? E o milímetro, que é aquele espaçozinho menos do centímetro, ok? Então, se vocês já observaram uma régua, uma fita métrica ou uma trena, vocês sabem da diferença que eu estou falando para vocês. Se você pegar uma régua escolar, você vai ver aquele espacinho dá para você identificar o centímetro do milímetro. Na maioria das vezes, a régua tem 30 centímetros. Tem algumas que têm 50 centímetros, tem umas que são menores. Só com 20 centímetros e tem outras ainda menores ainda, com 15 centímetros, tá bom? Então, a gente utiliza esse material, ou a régua, ou a trena, ou a fita métrica, dependendo do que vai ser medido. Então, vou espelhar para vocês, que vocês irão realizar hoje, na atividade de classe, a gente vai continuar da aula passada. Então, precisamos voltar um pouquinho na página 5, para poder ler o que está pedindo no sexto quesito, para poder a gente realizar a página 6, ok? Então, no sexto quesito tem assim, ó, Urbano e seus amigos foram jogar futebol de rua. Para fazer os gols, eles usaram latinhas e combinaram que, em cada gol, a medida da distância entre eles seriam de 8 pés. Então, a primeira imagem, ele mediu 8 pés. Na segunda imagem, ele mediu 8 pés também. Mas observem a imagem. Vocês acham que ficou a mesma distância, gente? Ficou distância diferente, apesar dos dois ter colocado 8 pés. Por que isso acontece? Por que foi que aconteceu que um ficou maior e o outro ficou menor? Então, é isso que vocês irão responder na página 6, a letra A. Se nos dois gols, a medida da distância entre as latinhas é de 8 pés, por que essas medidas não ficaram iguais? Porque, gente, isso mesmo, porque eles têm os pés de tamanhos diferentes, não é isso? Isso mesmo. Um tem um pé maior, o outro tem um pé menor. Pode colocar assim também, não tem problema. Certinho. Na letra B diz assim, na sua opinião, o que poderia ser feito para que esses gols não ficassem com medidas diferentes? O que é que vocês acham? Muito bem, quem respondeu que teria que ser uma pessoa só, né, gente, para medir. E aí iria ficar do mesmo tamanho as duas barras, porque seria aquele mesmo tamanho de pé, não é isso? Então, o ideal seria uma única pessoa medir. Continuando, ainda em relação a comprimento, sendo que utilizando o metro, centímetro e milímetro, e para isso utiliza aqueles materiais que eu falei para vocês, né, gente? A trena, a régua e a fita métrica. Tem assim, sétimo quesito. Observe o comprimento de alguns objetos, escreva o nome deles e nos espaços a seguir, considerando as medidas na ordem crescente, tá? Então, tem aí a borracha 5 centímetros, o livro 25 centímetros, o lápis 10 centímetros e o caderno 20 centímetros. Na ordem crescente, do menor para o maior, escrevendo a palavra do objeto. Qual é o menor? A borracha. Você vai escrever a palavra borracha. Ela só tem 5 centímetros, não é isso? Seguindo, o outro vai ser, isso mesmo, um lápis, que tem 10 centímetros. Escreve a palavra lápis. Seguindo, o outro vai ser o livro ou o caderno?
Muito bem, quem falou o caderno, 20 centímetros. E, por fim, o livro, né? 25 centímetros. Então, vocês irão escrever a palavra do objeto, tá? Borracha, lápis, caderno, livro. Ok? Continuando, o oitavo quesito diz assim: circule na imagem abaixo as pessoas que possuem mais de 1 metro de altura. Então, vocês irão observar, a primeira criança tem 98 centímetros, a segunda tem 1,10 centímetros, a terceira 1,20 centímetros, a quarta pessoa tem 1,90 centímetros e a quinta e última pessoa tem 1,63 centímetros. Então, todas aquelas que ultrapassaram 1 metro, que tem mais de 1 metro, você vai circular, ok? Letra A, você possui mais ou menos de 1 metro de altura? Sim ou não? O que vocês acham? Que tem mais ou menos? Acredito que todos vocês tenham mais. Com a ajuda de alguém aí em casa, gente, você vai medir a sua altura com uma fita métrica ou com a trena, ok? E escreve a sua altura, depois que você responder mais. Página 7, letra B, tem assim, qual instrumento que você utilizou em sua medição? Então, isso você vai escrever o que foi que você utilizou para ver a sua altura, se foi uma fita métrica, se foi uma trena, tá? E utiliza mais do que o métrico. No nono quesito, tem assim, ó. Veja os instrumentos de medida no quadro abaixo e escreva a seguir qual é o mais apropriado para fazer a medição indicada em cada item. Então, vocês têm 2 objetos aí nessas imagens. O primeiro é a régua, que vocês estão vendo que é uma régua escolar, e a segunda imagem é uma trena, que é mais utilizado para medir coisas maiores, né? Comprimentos maiores. Então, na letra A, tem assim, embaixo da imagem: o comprimento da parede na sala de aula. Vocês acham que para medir o comprimento de uma parede vai ser necessário usar a régua ou a trena? Qual é o mais apropriado? Muito bem, a trena. Aí você vai escrever a palavrinha trena nessa linha. Letra B, o comprimento de um celular. Vocês acham que vai ser o quê? A régua ou a trena? Muito bem, vai ser a régua. Letra C, o comprimento de um carro. Qual é o mais apropriado, a régua ou a trena? Isso mesmo, a trena, escreve a palavra trena. E a letra D, o comprimento de uma borracha. Uma borracha escolar, gente, que vocês utilizam para apagar a tarefinha. Vocês acham que é necessário utilizar a régua ou a trena? Muito bem, a régua. 10º quesito tem assim: Anitta desenhou 3 linhas numeradas e em uma delas colocou a medida. Veja aí a medida. Então, a primeira, ela não colocou a medida. A segunda, ela botou 4 centímetros. E a terceira, ela também não colocou. Observando essas linhas. Letra A, sem usar a régua, quanto você estima que mede a linha? Você acha que essa linha, ela tem mais ou tem menos que 4 centímetros? Muito bem, menos. Marcos G no primeiro quadradinho. Letra B. Ainda sem usar uma régua, quanto você estima que mede a linha 3? Você acha que a linha 3, observa nessa linha 3 aí em cima, ela tem mais ou menos que 4 centímetros? Mais que 4 centímetros. Muito bem, ela é maior, né, gente? Então, se ela é maior, ela tem mais. Agora, utilizando a régua, você vai medir essas linhas aí em cima. Meça essa linha número 1 de cima, do 10º quesito, e veja quantos centímetros ela tem. Quantos centímetros você encontra com a régua escolar. Depois você vai medir essa número 3 em cima também, sendo que vocês vão colocar a resposta nessa parte de baixo, na letra C. A linha 1 deu quantos centímetros que vocês mediram? Quem conseguiu achar 3, acertou. E a linha 3 tem quantos centímetros? 5 centímetros, muito bem. Então, essas 2 páginas, gente, foi a página da atividade de classe, tá? Atividade de casa foi a página 10, deixa eu mostrar para vocês. Página 10 e a página 11. As 2 páginas vocês vão ter que observar com muita atenção em relação às horas, tá? Sempre em relação às horas. Então, presta bastante atenção e vocês irão encontrar relógios diferentes. E tem espaço que vocês que irão preencher com as horas, tá bom? Então, essas foram as 2 atividades que vocês, no caso, irão realizar, vocês que estão em casa.
classe, páginas 6 e 7, e casa 10 e 11. Lembrando que essas duas atividades, tanto de classe como de casa, é realizada no livro Caderno de Atividade do Aluno, volume 3, tá? Então, boa realização, boa sorte na atividade. Fiquem todos com Deus e cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima aula.